Os cânticos são uma ferramenta muito usada na tradição tailandesa para pacificar a mente, para cultivar sati, cultivar a presença mental. Se a gente foca a sílaba que a gente está recitando, a mente tem a oportunidade de ir além do texto, além do significado intelectual do texto, e aprofundar sati, sati mais contínuo. Então, na hora que a gente está fazendo empalhe, a gente tem que abrir mão de ficar pensando sobre o significado, sobre o que significa aquilo. Tem que ter um foco na sílaba que a gente está recitando. Apenas isso. É bom saber o significado, com certeza. Mas na hora que a gente está recitando como prática para pacificar a mente, a gente deve deixar tudo isso de lado. Deve focar na sílaba que a gente está recitando. E aí, se a gente estiver recitando num idioma que a gente não conhece, ou num outro, em chinês, ou em japonês, ou alguma outra coisa assim, se a gente focar sílaba a sílaba, a gente vai ser capaz de pacificar a mente. Não é que as palavras têm alguma coisa mágica em si. Pacificar a mente é a sati, a presença mental. Agora, se a gente está fazendo os cânticos pensando sobre o significado, refletindo intelectualmente, filosoficamente sobre o significado em português ou em inglês daquilo, aí a mente só fica naquele nível intelectual do assunto, que não vai muito longe. Não pacifica a mente, não vai ter sati, se não vai ter sati, não vai ter samadhi, se não vai ter samadhi, não vai ter sabedoria. Só vai ter proliferação mental. Não vai nem conseguir arranhar a casca do assunto. Então, para usar os cânticos como ferramenta para pacificar a mente, a gente abre mão do significado, a gente abre mão de outros assuntos e na hora de fazer os cânticos é focar na sílaba do presente. Então, seja que é bem comum na Tailândia, tem pessoa ou os cânticos regulares da manhã, da noite, seja o que for. Se a gente focar a sílaba, não tem problema. Pode ser um cântico que a gente não sabe, pode ser um cântico que a gente sabe. Se a gente focar a sílaba, colocar energia, focar clareza mental, recitar da forma mais apropriada possível cada sílaba, aquilo vai ter um efeito na mente. E isso que a gente está buscando aqui, usando os cânticos como ferramenta. Isso que eu acho que, da minha experiência, é o que eu tenho mais valor nos cânticos. Que funciona melhor para mim, trouxe mais benefícios para mim, foi essa parte. Independentemente do cântico, focar-se em você. Então, seja um cântico que a gente nunca fez antes, seja um cântico mais longo, mais curto, aí fica mais fácil. Não vai ter gostar ou não gostar. E gostar e não gostar, isso aí já é sintoma de quilesa. Sintoma de quilesa e aí já vai ter problema. Se só tem a sílaba do presente, o que tem para gostar e não gostar? É só uma sílaba. A gente foca nela. Próxima sílaba eu foco nela. Próxima sílaba eu falo nela. Não importa. A mente vai estar em paz. Vai ser capaz de se pacificar, tranquilizar, ir mais fundo.
Os cânticos são só uma ferramenta para apontar para outra coisa. Uma ferramenta que leva a outra coisa. Que os cânticos não são tanto no aspecto intelectual que a gente aborda. É mais no aspecto de sati, de samadhi. Aprofundar a mente, pacificar a mente, para ter mais clareza, poder surgir sabedoria. E era curioso essa coisa em mosteiro tailandês, né? Tipo, você nunca sabia o que viria, né? De cântico, quando era hora dos cânticos, você tinha que simplesmente abrir mão. Não tinha uma. Ninguém avisava antes que vinha, né? Ninguém tinha submissão de playlist, né? A gente simplesmente seguia o que o sol tava. Assim, uma enxurrada de motos. Então, sobre os cânticos, a gente sempre seguia a legenda treinada a ficar no presente. Depende do que viesse. Alguns dias era cântico longo, alguns dias o cântico curto, outro dia era só aquele cântico. Aí não tinha muita opção a não ser ficar com o presente. Ficar com o presente. Isso ficar na sílaba que está sendo recitada. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o Adjana falou para mim de orientação prática foi sobre cântico. Na hora que estiver fazendo os cânticos, não fique focando no significado, não fique viajando no significado. Foque sílaba a sílaba. E aí não importa se é o cântico X, o cântico Y, a gente vai focando sílaba a sílaba. E aí uma hora aquilo termina, uma hora aquilo chega ao fim. E aí a gente continua a nossa prática. Do mesmo jeito que durante os cânticos, a gente abre mão, a gente está aberto ao que ocorrer, ao que surgir. A gente tem uma atitude mais contemplativa do que reativa. Então tudo isso traz benefício para a meditação fluir melhor. A coisa da hierarquia na comunidade monástica, né? Tipo, você é como um monge júnior, né? Você não tem muita influência, né? Fica sujeito ao que os monges sêniores estão discutindo, que eles estão decidindo. Não é assunto para a gente se envolver. Tem as suas vantagens também. Não precisa ficar envolvido com reunião, com coisa de burocracia. Deixa eles resolver. E aí, na hora que eles decidem, a gente simplesmente, ok, vamos seguir. Se não for nada tão nada destoando do Dharma, né? Tipo, a gente também cria uma certa confiança, né? De que eles tenham experiência, né? Para decidir a melhor coisa possível. E aquilo facilita, né? Que aí simplesmente não precisa ficar pensando demais a respeito das coisas. A gente vai lá e faz. Ah, decidiram que vamos tirar as, as pedras de tal lugar? Então pronto, a gente vai tirar as pedras de tal lugar.
Não vamos ficar, mas eu acho que deveria tirar, não tirar as pedras, ou tirar as pedras e pronto. Não tem nada disso. Uma vez, tem uma história da Jambramo que conta sobre o carrinho de terra, acho que é carrinho de terra. Mosteiro Ocidental, aí tipo, tava tendo uma conflito do tipo, uma semana um monge sênior falou para tirar toda a terra de um lugar e colocar em outro lugar. Aí na outra semana veio o comando contrário, que era tirar a terra do outro lugar e voltar para onde estava. Aí nisso, parece que um dos monges ocidentais começou a pensar demais sobre o assunto. Mas peraí, por que eles não decidem entre eles para onde vai colocar a terra antes de fazer isso? Aí acho que eu não lembro quem se fode, Abrão, se for outra pessoa falou, né? Tipo, o problema não é, como é que chama? Carregar, como é que fala? O problema não é carregar a terra é fácil, de um lugar para o outro. Agora, se a gente ficar pensando, tipo, se faz sentido, se não faz, isso gera sofrimento. Simplesmente carregar a terra, mudou, 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 mudou. Mudou, 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 mudou. Não importa, não estamos perdendo tempo, não estamos desperdiçando tempo. Agora, se a gente estiver discutindo o tempo todo mentalmente se isso está certo, se está errado, se eu for a favor, minha opinião é essa, minha opinião é aquilo, eles estão malucos entre eles, aí isso sim gera sofrimento. Porque aí não vai estar no Budô, não vão estar na Sati, não vão estar no momento presente. Ele vai estar brigando mentalmente. E você vê, pode parecer idiota, né? Pode parecer idiota essas coisas, tipo, não, vou tirar a terra de um lugar, depois o outro fala para tirar para o outro. Mas é engraçado, você também acontece isso. É engraçado, tipo, ou então coisa tipo, organização de limpeza, né? Tipo, vamos limpar o salão. Ok, vamos limpar o salão. Aí tem uma pessoa limpando lá no teto. Enquanto a pessoa tá limpando o teto, tem uma pessoa passando pano embaixo. E cai naquela sujeira. Aí daqui a pouco terminou de limpar o chão, vem outra, limpa de novo o teto, cai mais sujeira. Tipo, não faz sentido. Mas se cada um ficar no presente, não tem briga. Agora, vai fazer isso no Mosteiro Ocidental. Começa a dar umas brigas, né? Mas peraí, o pessoal começa a brigar na hora do trabalho. Então, assim, pode ser umas coisas que parecem meio caótico, não faz sentido, mas se cada um focar na sua tarefa, né, tipo, talvez não fique o mais limpo possível, mas pelo menos entre a comunidade, entre as pessoas, a mente continua calma, pacífica. Então tem esse efeito também, essa humildade que a gente pode cultivar, que a gente tem a oportunidade de cultivar, de não de ter momentos de abrir para tipo, ok, vamos ver o que acontece, vamos ficar simplesmente no presente, não vamos tentar interferir no presente. Outra coisa boa de participar de retiro é isso, né? Quando você vai como participante, né? Você não precisa se preocupar com organização, com o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo. Você vai simplesmente faz seu retiro em paz lá e tipo. Agora, se você está como organizador, tem um fardo a carregar, né? Aí você tem que ir lá, você tem que ver as coisas, né? Por exemplo, a questão da. Por exemplo, teve um retiro de 20 dias da SBB lá foi há muito tempo atrás, 2012, né? Lembro até hoje, né? Não tinha muita gente, mas a gente tem que fazer toda uma logística. Né? Tinha cozinheiro no negócio, tem que fazer logística com marmita, a gente tem que coordenar a entrega das marmitas no horário. Aí uma vez os caras atrasaram, todo mundo com fome. Aí você, tipo, você tá no retiro, você tá praticando também, mas você tem que coordenar as marmitas. Aí as caixas d'água começam a esvaziar, você tem que ficar pensando que hora que você tem que encher a caixa d'água. Então, assim, mas, por exemplo, isso depois você tem a oportunidade de fazer retiro sem ter que fazer essas coisas, né? Mas aí depois você sacrifica um pouco da sua prática também para dar a oportunidade para outras pessoas poderem fazer isso sem ter que ficar se preocupando com essas coisas, né? Então, no começo, a gente tem essa oportunidade de simplesmente ir para o retiro, ir para o mosteiro e não se preocupar com nada disso. Mas depois, com o tempo, você fica acaba ficando mais tempo lá, né? Você começa a ter mais responsabilidades, né? Essas responsabilidades acabam também sendo um benefício secundário para as outras pessoas, para ter essa oportunidade de poder praticar sem ter que se envolver com essas coisas. E aí também a gente tem a oportunidade de também ter compaixão por essas pessoas, né? Porque, por exemplo, a questão das marmitas, né? Eu lembro direitinho, né?
tinha um pessoal no retiro que era vegano, né? Aí as marmitas às vezes vinha com, sei lá, tinha farofa, mas tinha bacon na farofa. E aí a pessoa, em vez de ficava encucada com, não, a farofa tem bacon, logo eu não posso comer a farofa, nem se eu tirar o bacon. Aí você vê, você começa a dar serviço pra pessoa que já tá sobrecarregada, já tem um serviço a mais. Aí, em vez da pessoa tentar ser mais discreta possível, ser o mais simples possível, a pessoa começa a criar serviço, né? Mas não, tem que falar pra preparar a sua marmita especial, porque você não quer que nem tenha a carne na marmita, porque senão você não vai ficar, ai, tem o cheiro da carne, então não consigo abrir mão disso. Aí acaba sendo um fardo a mais pra pessoa que tá querendo te ajudar. Em vez de simplesmente, não, ok, vou aceitar o que está sendo oferecido, né? Que é uma prática muito bonita da vida monástica. Você vai em Pindapata, né? Você aceita o que é oferecido, você não fica escolhendo o cardápio. Ah, alguém colocou um peixe? Como peixe. Alguém colocou linguiça? Como linguiça. Eu mesmo não era muito fã de. Não sou até hoje muito fã de carne vermelha, coisa muito gordurosa, mas às vezes eu tomava essa prática de. Como é que fala? Ok, é o que cai no tigela. Às vezes caía porco frito, caía linguiça frita, tipo. Mas era o que tinha. Misturava com arroz e tipo, ok, é o que tem pra comer. É isso ou nada. Então, bora. Mas assim, eu notava também que, tipo, isso também tinha um efeito no corpo. E que pra mim não era muito funcional. Então, assim, não é questão do sabor, é questão de funcionalidade. Pra mim tinha um efeito mais pesaroso, muito pesado. Você ficava muito cansado depois da refeição, né? Mais que era uma refeição por dia. Então, assim, tá bom. Um dia, ok, até como, mas se tem a opção, eu prefiro evitar, porque gera um cansaço físico que, tipo, faz, não, como pra, a gente tem aquela reflexão do alimento, né? Eu como para não causar novas sensações, para me livrar da sensação de fome e não causar novas sensações. Mas eu como um negócio desse me causa um tanto de sensação desagradável, eu tenho que ficar lidando a tarde inteira, né? Tipo, a pele, num país quente como a Tailândia, né? A sua pele começa a ficar, tipo, meio que grudenta, né? Porque sai muita gordura daquele alimento, né? Você fica grudento, você começa a suar muito. E aí, tipo, você fica difícil de digerir, né? Dá um cansaço físico, né? Você não fica enérgico depois da refeição, você fica sonolento demais. Aí você fala, não, o custo-benefício disso não compensa. Se tem a opção, eu evito. Eu não preciso. Agora, se não tem, come também. É melhor do que passar, ficar com fome. Vai ser um pouco desagradável, vai, mas vai ser melhor do que ficar com fome. Então, você vê, essas coisas têm benefícios, né? Tem benefícios a gente poder praticar essas coisas de tempos em tempos e ver o efeito que tem na mente, o efeito que tem no corpo. E você vê, os cânticos são uma ferramenta para, pelo menos nesse grupo, né, o foco é levar os cânticos para sati, para samadhi, não é para reflexão. Então, às vezes a gente faz só em palio, né? Porque justamente para fugir desse aspecto de fazer a tradução, que a tradução puxa para o lado intelectual, puxa para um lado mais intelectual do assunto. E aí limita a mente, né? Trava a mente de ir mais fundo. Então, assim, se a gente faz repetidas vezes, né, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. A gente faz várias vezes, tem essa vantagem. Seja qualquer cântico que a gente faça repetidas vezes, tem essa vantagem. A gente faz uma vez o cântico com tradução, tá bom, aquilo está entrando no nível intelectual. Agora faz tipo 108 vezes aquele cântico. Aí aquilo pode ir para outro nível, né? E a gente não vai estar tão preocupado com o significado, né? Porque vai ficar mais tipo, a mente vai ficar, ela vai se aprofundando em sílaba a sílaba. Você vê, os cânticos são uma ferramenta. Pode parecer uma bobeira, pode parecer perder tempo antes da meditação, mas se a gente usar da forma adequada, é algo que pode trazer muito benefício, né? E isso que a gente incentiva com essa abordagem, né? De fazer repetidas vezes, de focar e não ficar preocupado tanto com o significado. Então é isso que a gente tem para compartilhar por hoje. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. De fazer repetidamente é que a gente decora, né? É que você vê, às vezes no começo você começa um cântico que você não está muito familiarizado, só sai um negócio meio torto,
Aí na terceira rodada, você vê, mesmo quem nunca fez o cântico, daqui a pouco consegue fazer. Então, assim, tem essa vantagem também, né? Você aprende ali na hora, né? Não precisa ficar estudando. Algo mais?